boa tarde. Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Amaral, numa tarde muito especial. Nós vamos entender um pouquinho mais quem é ele, o que ele faz e aprender também sobre o consórcio. Então, Rodrigo, boa tarde. Uma ótima tarde, boa noite, bom dia no seu horário que vocês estão vendo, mas que alegria, né? Nós estamos aqui gravando um momento muito especial e estou sendo um privilégio de ser entrevistado pela senhorita Graciele Amaral, nada mais nada menos do que a minha esposa. Estamos casados há 13 anos, já dando spoiler aí, né? Que a gente tem aí. Quanto tempo de casado, Gra? Já está 21 anos quase? 19 anos de casado. É muito tempo, socorro, né? E essa união é tão forte que a gente fala de um casamento, né? Então, já dando spoiler aqui, Jacobins está indo para 13 anos, né? Então, um casamento, assim, perfeito, né? Que Deus vai juntando as coisas. E olha, tem muita coisa aí, né, Gra? Com certeza. E para começar, para iniciar esse bate-papo, eu acredito que seja um bate-papo muito leve, tranquilo, mas ao mesmo tempo para nós entendermos como funciona e o que é o consórcio. Mas antes disso, quem é o Rodrigo? Maravilha. Rodrigo Amaral, casado, né? Estamos indo entre namoro, noivado, casamento, né? Em 21 anos. É pai de duas princesas, a Gabriela e a Sofia. Temos a oportunidade hoje de sermos empresários e vivo o meu propósito, né? Então, além disso, é claro, né? Nós atuamos, servimos a Deus, né? Já, acho que desde os... Estou já com 40, desde os 12 anos, a Gra já nasceu em berço evangélico, nós servimos a Deus, né, como os obreiros na casa do Senhor. O Senhor tem usado da misericórdia dele, né? Então, eu gosto de dizer que o Rodrigo tem formação em marketing, porém, a minha pós-graduação iniciou quando eu tinha 6 anos de idade, que acompanhando minha mãe para a feira. Então isso é um legado que eu tenho, um exemplo de superação, de determinação, de perseverança e de empreendedorismo, né? Então eu fico vendo e falo, olha só que empreendedora, né? Na dificuldade achou oportunidade, eu vejo comigo e com a Gra também não foi diferente, né? Na dificuldade achamos muitas oportunidades, isso é muito bom, né, Gra? E você falou sobre os 13 anos que você já atua no mercado de consórcio, correto? Exatamente. E o que é a Jacobins? Maravilha, Jacobins sou eu brinco, que é negão aqui, né? Jacobins significa Rodrigo Amaral, consórcios e bens, né? Tive a oportunidade de atuar em regime CLT, uma grande administradora, e dos quais, né, atuei ali 8 anos praticamente, 5 anos como consultor e 3 anos como supervisor de equipe, onde tive muita oportunidade, muitas conexões, foi uma grande escola. E hoje nós temos a oportunidade, né, de termos a nossa empresa que dá continuidade a toda essa história que eu já tinha. Então, seguindo, né, na Jacobins, uma empresa que realiza sonhos, né? Então, a Jacobins hoje, nós temos um ecossistema. Nosso foco é o consórcio, porque o consórcio eu vejo que é um produto que muda vidas, né? Então, esse produto que muda vidas, no sentido não apenas da pessoa fazer aquisição, não, vai muito além. Vai na questão de blindagem patrimonial. Quando eu falo blindagem patrimonial, é a segurança da pessoa fazer a aquisição dos bens e já se planejar para ter uma aposentadoria imobiliária, ter uma segurança melhor, né? Enfim, tem muita coisa, né? Então aqui a gente tem financiamento, tem toda a parte de home equity, tem toda a parte de crédito, nós atuamos aqui. Mas nós temos um carinho muito especial pelo consórcio, né? Que mudou a minha vida, a vida da minha família, e tivemos a oportunidade de ajudar muitas pessoas também. Muito bem explicado, e esse bate-papo também é para tirar dúvidas, que às vezes as pessoas têm dúvida, não conseguem chegar até você, perguntar ou falar um pouco sobre o consórcio. Então, nossa primeira pergunta é, o que é o planejamento patrimonial, Rodrigo? Legal, muito bom. Tem muitas pessoas que fazem a aquisição de bens, mas muitas pessoas fazem isso primeiro. Se ela compra à vista, olha, isso é péssimo, porque ela está perdendo a liquidez, está perdendo a segurança ali da família, e o consórcio ele pode alavancar as possibilidades para a pessoa fazer a aquisição do imóvel, do automóvel, né? Então, quando a gente fala nessa blindagem, alavancagem patrimonial, é a pessoa ter mais imóveis, e o consórcio ele possibilita a pessoa ter isso de uma forma mais encurtar o caminho. Então eu digo que o consórcio é uma alavanca, literalmente porque ele impulsiona para a pessoa fazer a aquisição de bens. Então, de uma forma mais simples seria isso. Que legal! E para a gente entender um pouco melhor,
qual seria esse público-alvo? Quais seriam essas pessoas? Legal. Olha, o consórcio é para todo mundo, né? Mas, infelizmente, nem todos são pro consórcio. Eu digo, isso é uma pena, mas muitas pessoas veem ali de uma questão de escassez, quer algo imediatismo. Então, de verdade, o consórcio é planejamento. Tivemos muitos clientes já contemplaram no primeiro mês, exemplo, mês agora de dezembro de 2025, fui privilegiado, eu tive um cliente que ele fez consórcio dia 22, dia 13, dia 22 já teve a primeira assembleia, foi contemplado no primeiro mês do sorteio. Tá? Mas eu digo, mas consórcio é sorte então? Não, consórcio, eu tenho uma frase minha que consórcio não é sorte, é planejamento e é estratégia. Então consórcio é para todos. Querem fazer aquisição de bens, porém de uma forma planejada. Fugindo dos juros do financiamento de uma forma planejada e programada, é tudo muito tranquilo, né? Então, recentemente eu quis fazer uma viagem e fomos atrás para procurar, estava tudo um absurdo, porque nós queríamos ali o imediatismo, né? Então, nossa, o que é comum por pessoa, uma viagem que era R$2.000, estava 8, quase 10 mil, mas era o que a gente queria ali imediato. Agora não, vamos nos planejarmos para fazer essa aquisição, essa viagem de uma forma planejada, então é muito mais barato. E o consórcio é isso, né? Então você tem essa possibilidade. Então, em resumo, o consórcio é para todos aqueles que querem fazer aquisição de bens, porém de uma forma mais consciente. Então é fato, a pessoa que está pagando aluguel mal consegue pagar aquele aluguel. É importante que essa pessoa faça consórcio? Sinceramente, jamais que essa pessoa faça consórcio. Então tem situações que a pessoa sim tem que ir ali para o financiamento, mas assim que se adequar ali ao orçamento da família, já se programar para fazer um consórcio para quitar o financiamento, que o consórcio permite isso também. Mas em resumo, o consórcio atende todos os públicos, né? Mas é claro que usufruem isso mais são pessoas que já têm o patrimônio, que têm a consciência que o consórcio é um dinheiro muito barato para você usufruir, alavancar os patrimônios, né? Trabalhar com dinheiro assim, com uma taxa administrativa extremamente baixa, né? Então você consegue alavancar isso aí. Ou seja, não tem mágica, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, se planejando, dá para fazer um consórcio. E pode, em todos os públicos, podem ser contemplados através disso, né, Rodrigo? Perfeito. E isso é muito importante, né? Essa questão que você fala, todos podem, claro que pode, mas a palavra é planejamento. Sim. Então, se você consegue se planejar, então eu tive isso e eu digo, tantas questões que nós conquistamos hoje, e não foi pela questão de eu vender o consórcio. Eu falo e eu não tenho vergonha de falar, muito pelo contrário. Teve muito tempo da minha vida que eu vivia no imediatismo. E só estava enrolado. Porque queria um negócio imediato, ia ali para um financiamento, né? Pagava caro por isso, dava um carro ali como entrada, e já perdia aquele carro a parcela alta. Mas eu comecei a prosperar quando eu parei tudo e comecei a fazer a lição de casa. Ou seja, comecei a usufruir, a viver o consórcio. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Então, a gente pegou um período da nossa vida que nós construindo aqui, ficamos sem carro nenhum, tivemos que vender. E eu falei, não, chega, vou fazer a lição de casa naquilo que eu falo, mas não vivia. E a partir desse momento que eu comecei a viver, comprei um veículo, né, através do consórcio, trabalhei pagando as parcelas da minha, andava de ônibus, né, era supervisor e estava andando de ônibus, né, com a malinha, notebook, com a gravata, mas fiz o projeto, a lição de casa. Então, conquistamos o primeiro veículo, veículos mais novos que tivemos através do consórcio, e assim que já tive essa carta contemplada, fiz outro consórcio, fui pagando. Quando eu estava terminando de pagar aquele veículo, a outra carta já estava contemplada. E aí já comprei outro carro, e hoje nós temos um carro assim bom, né? E pagamos o preço justo por ele, e sempre a gente tem essa troca. Então, sei lá, se eu fico apaixonado pelo carro, é 1 ano e meio, eu fiquei extremamente apaixonado, senão já teve vezes de trocar até menos que isso. E o que dá isso, né? O consórcio proporciona isso. Você pagar o preço justo de uma forma planejada, né? Então, planejamento é a palavra, viu, Guilherme? E a lição de casa, fazendo, consegue, né? Exatamente. E a gente também, como eu falei aqui no início, estamos aqui para tirar dúvidas que muitos gostariam às vezes de perguntar e não têm esse acesso, ou não conseguem. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas me explica essa frase aqui. Carta de crédito não é o bem? É o poder de negociar? Exatamente, porque assim, uma carta de crédito, vamos falar na questão do consórcio imobiliário. A partir do momento que você está com a carta contemplada, é literalmente poder de compra. Então, fez consórcio imobiliário, fantástico. Enquanto você não usa a carta de crédito, ela está contemplada, a administradora aplica aquele crédito, acredite, esse crédito aplicado em títulos públicos.
E a rentabilidade, na maioria das vezes, é superior à parcela que o cliente paga. Tá, quero fazer aquisição de bens, o que pode? Consórcio imobiliário. Pode quitar um financiamento, a pessoa pode comprar um imóvel, pode comprar um terreno e construir, já tem um terreno e construir, pode reformar. Então eu digo, nossa, falta até fôlego das multiformas e oportunidades que o consórcio tem. Algo top também que o consórcio você pode dizer, não é um bem, é literalmente dinheiro na mão também. Existe uma ferramenta no consórcio chamada alavancagem financeira, que nada mais, nada menos do que você ter uma carta de crédito contemplada e, dependendo da quantidade de parcelas que você pagou, você vai vender essa carta tendo altos lucros. Vou dar um exemplo prático. Esse meu cliente fez o consórcio, pagou uma parcela, foi contemplado no primeiro mês. Ele estava no plano, um dos planos diferenciados que nós temos, então o crédito dele foi de 135 mil, acredite, um consórcio imobiliário. Ele pagou a primeira parcela dele foi R$511. Só que ele tem o poder de vender essa carta, transferir essa carta para outra pessoa, tá? Então, qual o valor de mercado para ele vender para os investidores? No mínimo, uma carta de 135 mil por volta de uns 30 mil reais. Então imagina, ele pagou 511, se ele quisesse vender essa carta por pelo menos 30 mil na mão, e aí ele transferia essa parcela para outra pessoa, um crédito e pronto, né? Ficava com os 30 mil na mão, fazia o que bem quisesse e repetia a operação. Aí ele falou, não, eu quero fazer aquisição de bens, ele quer fazer alavancagem patrimonial. Ou seja, ele já tem outras cartas, né? E vai trabalhar a contemplação das outras para juntar. Só que enquanto isso, a carta dele está aplicada. E acredite, a rentabilidade é quase o dobro da parcela que ele paga. O negócio é muito bom. Não é sorte, é planejamento, né? Exatamente. Isso é muito interessante e nesses anos, como você mesmo falou, nós vimos muitas pessoas concretizando esses sonhos. E isso é lindo de ver, porque era algo que poderia ser impossível, mas se planejou e conseguiu conquistar e realizou o seu sonho. Perfeito. Né? E qual a diferença entre comprar com pressa, mas também comprar com a estratégia? Que é o que você falou até já um pouquinho. Sim. Comprar com pressa vai pagar caro. Eu sempre digo, nossa, mas eu vi ali, uma coisa está vendendo um pouco abaixo da tabela, a casa está vendendo, mas a grande questão, a vantagem das situações não é o preço que você compra, é como você compra. Vou comprar à vista. Poxa, está descapitalizando. O consórcio tem meios ali de você deixar parte desse valor aplicado, usar apenas metade para trabalhar estrategicamente de uma forma planejada, é claro, estruturada. A gente tem sim as estatísticas, a gente tem uma noção ali de quanto tempo aquela pessoa pode ser contemplada. E já tive clientes que contemplou no primeiro mês, né? Mas é claro, mediante uma estratégia, uma análise, analisar todas as questões, jamais usar, olha, eu garanto que será contemplado no primeiro mês. Mas existe uma expectativa, uma estatística mediante os grupos, né? Que a gente seleciona, né? Temos administradores específicos que nós trabalhamos. Então, se a pessoa pode se planejar e se planeja com o consórcio, é dinheiro na mão, é dinheiro à vista. Então não faz sentido a pessoa ela ir para um financiamento e momentaneamente ela acha que fez um bom negócio. Às vezes vai com o financiamento e detalhe, olha, estou falando mal do financiamento? Não, porque quem consome o financiamento, de verdade, eu falo de uma forma muito respeitosa, é um público diferenciado, um outro público, né? Mas se você pode, né, fazer um consórcio se planejar, então olha, é muito melhor, né? Sem sombra de dúvida. Eu já ouvi muitas frases às vezes de cliente, acredito que você também deve ter escutado. Mas eu não vou conseguir, eu tenho só esse valor aqui, mesmo eu me planejando, eu não consigo. Será? Às vezes é pergunta também de muitas pessoas. Será que esse consórcio ele pode ser personalizado? E aí que é um grande diferenciado. É assim que nós trabalhamos. É personalizado exclusivo. Ou seja, o cliente chega a nós primeiro procuramos entender qual que é a necessidade. Se tem pressa, se não tem, se pode pagar parcela, quanto pode, né? Como está a questão, se tem reserva, se não tem. Se essa pessoa já tem o costume de guardar, porque tem pessoa, não, eu vou guardando por conta própria. Avalia quanto tempo você teria que guardar para comprar aquele bem à vista. Só que as pessoas esquecem que aquele bem tem atualização. Sim. Então, primeiro, a dificuldade de guardar. Segundo, quantos anos que vai ter que esperar mais? E o consórcio pode antecipar muito isso. Ela faz ali, vai pagando as parcelas, vai guardando, né, se planejando por meio do consórcio, já pagando a parcela, e a partir do primeiro mês já pode ser contemplado no sorteio. Não quer depender do sorteio? Tem as partes dos lances,
que existe forma de todo mês ele pagando o lance, ofertando o lance. Lembra, o lance só paga se for contemplado. Tem uma estratégia chamada de lance embutido, que a pessoa pode utilizar um lance da própria carta de crédito para trabalhar essa contemplação, que é um grande diferencial, né? Então, você deixar o seu lance mais agressivo, enfim, tem muitas modalidades. Então, para isso, nós trabalhamos de uma forma planejada, literalmente, para entender qual administradora vai ser para esse cliente, qual vai ser o melhor plano para a administradora X, Y, porque tem pessoas que tiveram frustração no consórcio, mas às vezes foi uma administradora específica, que não é uma regra ali do consórcio, todas as administradoras são iguais. Não, cada um tem as características, né? Então aqui a gente já consegue ter uma previsibilidade, analisa antes do cliente entrar, se realmente como que tá, se o perfil dele, já colocar numa administradora onde ele não vai ter possibilidade, né, e ser impedido de usufruir dessa carta de crédito depois de contemplado, né? Porque tem administradoras que têm análise de crédito depois da contemplação, mas tem administradoras que a análise de crédito já é no início. Então, por isso, a gente faz algo muito personalizado mesmo para entender. Primeiro, e o primeiro entendimento é se aquela pessoa, o perfil dela é consórcio. Porque tem muitas das vezes que falam, não, o seu perfil é financiamento, está tudo certo, né? Então, nesse momento, vamos ali para o financiamento mesmo, mas já vamos planejar para depois quitarmos o seu financiamento por meio do consórcio. Porque também nós escutamos muito e é muito importante o cliente entender. Existe a venda, mas existe também o pós-venda. Você dá sequência a esse pós-venda? Como que funciona o depois? Legal. Essa é uma grande preocupação e que nós atuamos e muitas das vezes só até chato logo no início, né, da pessoa para contratação. Quando eu digo chato, de entender, olha, fala quanto você pode pagar de parcela, vamos entender eu vou acompanhar esse cliente, nós acompanhamos aqui de ponta a ponta, desde o sonho a literalmente a entrega da chave, porque é dessa forma que nós atuamos. Então, no primeiro momento, literalmente pegar o cliente pela mão, trabalhar, iniciou o consórcio, vamos participar das assembleias, né? Que é online, a gente vê o resultado, foi contemplado, vamos ajudar no processo da liberação, ajudar no processo da compra do bem. Tem situações que a gente até temos parceiros que auxilia até literalmente ao cliente a procurar o bem, quer seja veículo, quer seja o imóvel. Então nós temos parcerias em território nacional, onde a pessoa que quer fazer a aquisição de bem a título de investimento, onde eu quero comprar um imóvel para utilizar no Airbnb, né? Então, para alocar e ter lucro, ok, eu quero onde? Em João Pessoa, ok, tem os parceiros lá, que a gente vai conectar esse cliente com o imóvel, enfim, então é algo completo. Então, em resumo, nós apoiamos o nosso cliente de ponta a ponta, desde o momento de entender a necessidade dele, é literalmente a chave na mão, né? Em alguns casos, como agora, tive a oportunidade de alguns que é mais próximo da gente, nem todos a gente consegue presencialmente, mas alguns, e sempre a gente acompanha, mesmo a distância, a gente faz acompanhamento. Mas quando a gente tem a oportunidade, a gente vai até lá na concessionária, vai ver o imóvel, né? Então é algo muito bacana. Isso é muito importante para o cliente, né? A questão da confiança, a questão desse pós, ele se sente mais seguro e entende que ele tem ali um respaldo, alguém junto com ele. E você atende, Rodrigo, só dentro do Brasil ou você expande esse consórcio para fora também? Como que é? Legal. O bom do consórcio é que ele atende território mundial, né? Legal. Então, principalmente depois da pandemia, né, ficou muito mais fácil ainda as questões das reuniões, né? Então, reunião online. Então, temos clientes dos Estados Unidos, Portugal, né? Então, todo esse mundo afora, graças a Deus, nós temos clientes, né? E o processo é muito tranquilo. Então, bom, muitas pessoas que estão recebendo em dólar, em euro, o momento mais importante agora é investir no consórcio, porque a partir do momento que a carta de crédito está contemplada, faz a aquisição de bens, né? Às vezes tem muitos, olha, eu não tenho ideia de retornar para o Brasil, alguns têm, opa, já vai se planejando agora, né? No Japão tem clientes também. Olha que legal. Nós temos clientes. Então, os clientes estão com a carta contemplada, faz a aquisição de forma remota, de lá mesmo, porque até para fazer a assinatura é digital. Então, tanto para contratar quanto para fazer a aquisição, a gente consegue fazer isso tudo de forma remota. É claro, para cada caso a gente estuda, entende a necessidade, para saber se a pessoa tem um tipo de comprovação aqui, de renda no Brasil, dependendo da necessidade dele, precisa, né? Então, vamos entender. E aí, ajustar e achar tudo equilíbrio. Então, temos clientes em todo o Brasil e o mundo. Gente, isso é uma aula, hein? Aprendam sobre consórcio, que todos os dias ele se renova e se atualiza também, né, Rodrigo? Exatamente. E onde que a carta de crédito faz a diferença de verdade? Ela faz a diferença, primeiro,
para a pessoa pagar ter o poder de negociação à vista e fazer valer a pena o valor dela, né? Vamos falar um exemplo aqui, um cliente tem muitos, mas um exemplo que até com tristeza as pessoas porque não conhecem, porque eu digo, a diferença de quem faz o financiamento do consórcio é o conhecimento. É só isso, né? Então tem muitos que ali ficam haters, né? Falam, consórcio isso. Tá, mas qual que é a experiência que você teve, né? Consórcio. Se foi algo pontual com esse consultor, às vezes, infelizmente, tem pessoas, infelizmente, né? Que são enganadas, isso em todos os produtos, né? Não é só consórcio. Mas que teve informações que foram infundáveis, não era verdade, né? Mas a pessoa com uma carta de crédito, ela tem poder de negociação à vista. Primeiro, esse cliente fez um financiamento, era um crédito de 160 mil e comprou a casinha dele com muito suor. Né? Sim. Só que ele financiou desses 160 mil, na ocasião, ele financiou 130. 8 anos depois, o saldo devedor dele estava em 125 mil. Meu Deus. Ou seja, tá aí a parcela dele que ele estava pagando, né? Que começou ali e aquela parte que ia reduzindo. E eu mostrei para ele e falei, nossa, não tinha reparado isso. Né? Porque tem atualização. Tem pessoas que falam, o consórcio tem atualização do crédito e tem da parcela com base ali no saldo devedor. Mas financiamento também tem atualização na maioria das vezes, né? E as pessoas não olham isso. Então veja, no consórcio, nessa situação dessa pessoa, ela fez o prazo de 420 meses. No consórcio, o prazo médio, vamos colocar por volta de 16 anos. Se ela tivesse feito consórcio. E eu comentei com ela, tá, mas esse valor de parcela que é R$800, você conseguiria ter conciliado uma parcela de R$500 a mais? Conseguia. E quanto que era o aluguel? Sei lá, por volta disso mesmo. Já eram uns R$800. E eu conseguiria sim ter guardado os 500. Falei, olha, é justamente a parcela de consórcio. Que com 8 anos, quase impossível, demorar 8 anos pra ser contemplado. Sim. E se não quiser, né? Chega um momento no grupo que ninguém tá mais ofertando um lance. Então, às vezes, com o lance super baixo ali com o tempo, mas ela já estaria mais 8 anos pra ela quitar. Só que agora, infelizmente, essa pessoa pagou 8 anos. Então tem quase muito ainda pela frente, mais de 20 anos pela frente para ela quitar. Né? Então veja, né, a possibilidade dela fazer a aquisição de apenas um imóvel na vida é muito grande. Sim. No consórcio, 2, 3, 4, realmente ter a segurança da família. Né? Então, e poder usufruir, poder viver, não, eu vou fazer o financiamento, mas eu vou antecipando parcelas, ok, no consórcio já teria isso desde o começo, com o mesmo esforço, só que de uma forma muito mais tranquila, pagando uma parcela justa, todas as questões. Então, eu vejo, né, a pessoa não precisaria se matar tanto para estar honrando ali as parcelas, tá? Porque ela tem planejamento, está pagando as parcelas, mas ela sabe que é algo que é dela. A qualquer momento aquela carta de crédito será contemplada e o melhor, né, com valor atualizado e comprar o imóvel com preço justo. Isso é importante. Sim. E, Rodrigo, a gente escuta muito isso. Vou ser contemplado em 3 meses, em 1 mês. Você falou aí sobre contemplações e contemplações, cada caso é um caso. Falou sobre o ser personalizado. Mas se o cliente já for nessa expectativa, como é que funciona essa questão da contemplação, Rodrigo? Que muita gente tem dúvida também. Tem como, e por isso que a gente pergunta, tá, eu quero ser contemplado, minha expectativa, é assim que a gente trata. Sim. Minha expectativa é ter uma contemplação aí já no primeiro mês, é possível? Vamos estudar. Já tivemos muitos clientes assim. Mas eu preciso entender qual que é a parcela que o cliente pode pagar, se tem lance ou se não tem, né? Então, analisar todos os detalhes para a gente analisar as possibilidades. E aí a gente trabalha com a estatística. Sim. Olha, vamos procurar, então, com base nesse valor de parcela que você está falando, então, olha, seria um grupo assim, né? Então, cabe estatisticamente esse grupo, a média de lance está assim. Tá? Então, nem vai ter nesse grupo. Então, a possibilidade estatisticamente, você ser contemplada em X tempo é essa. A gente consegue ali. Então, provavelmente, mas eu gosto de trabalhar com a marca. Né? Então, eu vejo que ali, mas de verdade, o consórcio é planejamento. Essa linha, o consórcio dá para você ter a contemplação, mas de verdade, eu não faço nem questão de mais atender pessoas nessa pressa. Está com pressa de financiamento. Infelizmente, sim, dá para fazer no consórcio, é possível, é possível. Mas é que fica naquela, todo mundo apreensivo, algum tentou e quer transferir a responsabilidade dele para nós, né? Mas dá, de uma forma planejada, termos isso. Mas é possível, eu garanto que no primeiro mês será contemplado. Se alguém falar isso, eu fiz o consórcio, eu garanto que no primeiro mês, no segundo, terceiro mês, vai ser contemplado. Tá errado. Isso não existe, isso é muito sério.
Existe sim estatísticas, probabilidades, mas garantir, eu tenho um jeitinho, esquece, pode ser o lance que for, tá? Então, tem sim estatísticas e probabilidades, mas usar o termo garanto que você será contemplado em determinado período, garanto, não. Tem estatística e a pessoa vê. Porque quando ela faz consórcio, ela tem as informações do grupo, sabe qual a média que o grupo ali está contemplando, quantas pessoas estão aguardando, mês a mês é menos pessoas, das administradoras que nós trabalhamos, hoje os grupos são fechados, então mês a mês é menos pessoas aguardando a contemplação, né? Então, e a gente tem todo o cuidado, todo o carinho ali, então dá pra gente ter uma flexibilidade, mas de verdade, o consórcio não é para isso, o ideal é planejamento, mas tem sim esse meio e é permitido. Você pode antecipar sua contemplação a partir do primeiro mês e ter ali a previsibilidade. O próprio cliente, na hora que ele oferta o lance, ele já mostra ali a sua possibilidade de contemplação. Se o lance está acima da média, se está abaixo da média, está dentro ali, com certeza histórico da contemplação. Fantástico, uma excelente explicação, porque muitas das vezes as pessoas já vai com essa intenção de ser contemplado e não é assim que funciona. E você citou aqui muitas vezes falando sobre estratégia, sobre planejamento, sobre se organizar, que não é uma mágica, não é algo impossível, mas você precisa entender que há um planejamento por trás de tudo isso e a sua consultoria, que é riquíssima e fundamental. E a pergunta é: praticidade para quem já tem muita responsabilidade na questão do consórcio? Legal. O consórcio me dá uma praticidade assim fantástica, né? De opções que você tem e aí eu complemento uma flexibilidade que ele permite, né? Então, a partir do momento que a carta de crédito está contemplada, lembra essa flexibilidade que tem, que é aquele consórcio imobiliário. Pode comprar um carro, uma moto, pode comprar mais de um bem. Então, pegando aqui, olha, comprei só com a carta de crédito de 600 mil. Tá, contemplei. Nossa, mas achei um imóvel de 200 mil. Ok, pode comprar. Comprei um terreno de 200 mil. Garante esse terreno. Se quiser usar para construir depois com crédito, é possível. Não quero comprar esse terreno e mais um imóvel. Quero comprar um terreno aqui. Um cliente que comprou recentemente, um cliente muito especial nosso, que ele está com o crédito dele, comprou um imóvel em Brasília e outro imóvel em João Pessoa. Na verdade, ele já tinha feito a aquisição desse imóvel e olha só que legal o consórcio. Ele comprou esse imóvel comprou esse imóvel na planta, tá? Então é um prazo X ali para ser entregue e ele fez o consórcio para se planejar. Quando esse imóvel saísse, se ele tivesse com a carta contemplada, assim fizemos todo o trabalho, né? Dentro desse período, utilizamos estratégias, pegamos cartas, utilizamos cartas já contempladas e cartas que contemplamos dele para que ele fizesse essa aquisição. Então fez a aquisição de mais um imóvel, né? Então todo aquele lucro que ele teve, aquela vantagem que ele teve porque comprou o imóvel na planta, foi atendido ali a expectativa de um custo final legal, porque ele não precisou entrar no financiamento. Se ele tivesse entrado no financiamento, ia perder todo aquele lucro. E o prazo menor também, pelo consórcio, né? Comparado ao financiamento. Então, o consórcio dá essa flexibilidade, essa praticidade muito grande. E poder de negociação justamente. E a gente vai continuar então nesse assunto. Vamos falar um pouco mais também sobre o que acontece na prática quando você tem uma carta de crédito, né? Como que funciona isso? A partir do momento que você tem uma carta de crédito, lembra, né? Enquanto não contemplada, é um investimento. Mas a partir do momento que a pessoa está com uma carta de crédito contemplada, primeiro, ela pode deixar esse valor aplicado ou vender essa carta de crédito, que aí eu reforço, né? Existe a alavancagem financeira, que é a pessoa vender essa carta de crédito tem um lucro assim exponencial sobre essa carta, né? E tem a questão da pessoa fazer a aquisição de um bem ou mais de um bem. Se fez o segmento do consórcio imobiliário, ele vai poder utilizar um segmento imobiliário de forma geral. Comprar um imóvel, construir, reformar, quitação de financiamento, comprou um imóvel na planta, pode usar o consórcio para fazer a quitação para não precisar entrar no financiamento, pode ser utilizado inclusive para quitar um financiamento ou uma reforma no imóvel, é muito flexível. Então, literalmente, ela tem o cheque na mão ali com poder de negociação à vista na hora de fazer a aquisição. E aí eu falo um ponto, né? A pessoa vai, e por isso é importante, ela sabe que ela vai ter esse poder de negociação à vista, é muito importante ela selecionar as administradoras. E aqui na Jacobens nós trabalhamos com as principais administradoras, onde
o processo de pagamento é muito ágil, principalmente na parte do veículo. Tem a parte do imóvel, que tem ali todo o processo, mas comparado ao financiamento, também é um processo ágil, né? E tem toda a parte de documentação, que a gente dá todo o suporte aqui para o cliente, vai acompanhando, vai ajudando, isso faz a diferença. Eu sou suspeita para falar, porque como você bem iniciou aqui na nosso bate-papo, falando sobre o consórcio, que nós vivemos também disso. Nós não só vendemos, entendemos o sonho das pessoas e ajudamos a realizá-los, né? No caso, você que está ali mais próximo com o cliente, mas nós vivemos isso, é o nosso mundo. E nós também vivemos isso na nossa vida pessoal. E aí minha pergunta é confiável? Perfeito. Isso é muito bom saber, né? É uma pergunta que todos falam, se esse consórcio, será que não gosta de uma furada? Será que não deu? Não, o consórcio é extremamente confiável. Por quê? O consórcio, primeiro, ele é regulamentado pelo Banco Central. Então é importante, antes da pessoa fazer o consórcio, dar uma olhada. Opa, administradora X, é regulamentada pelo Banco Central? Qual a posição no ranking dessa administradora está ali no Banco Central? Tem reclamação? Quais tipos de reclamação tem? Essas reclamações são procedentes ou não são, né? Então o consórcio sim é confiável. E é tão confiável que muitas pessoas com receio de deixar valores aplicados preferem às vezes fazer até aportes expressivos no consórcio, ofertar a lança ali e deixar o valor dela blindado, rendendo aplicado do tamanho da segurança que ela tem. E isso é muito interessante. Nós falamos aqui sobre carta, sobre essa questão de confiança, né? E, ao mesmo tempo, a gente falou um pouco sobre o público, que você falou sobre o público-alvo. Mas a carta de crédito, ela é para todo mundo? Bom, ela pode ser assim para todo mundo, né? Então, tem administradoras que a pessoa, a partir, claro, desde que esteja um responsável, a partir de 14 anos já pode fazer consórcio do nome do filho. Mas, em via de regra, né, a maioria das administradoras, a partir de 18 anos, já pode fazer o consórcio. Tenho 70 anos, pode fazer consórcio? Pode fazer consórcio. Tenho 79, pode fazer consórcio. Né? Então, a única questão que vai é a parte do seguro de vida, né? Então, a partir de 80 anos não dá para fazer mais um consórcio ali com o seguro de vida, mas pode ser feito sim. Então, o consórcio é muito flexível da questão de pessoas. Mas, é claro, entra na questão, e aí vai da responsabilidade do consultor que está vendendo para a pessoa. A pessoa está pagando aluguel, mal consegue pagar o aluguel dela, né? E consórcio é bom? Pode ser maravilhoso para ela, mas como ela vai conciliar se ela nem está conseguindo pagar o aluguel e mais... Então, alguns, infelizmente, ficam, possesso, assim, falam como indignado, né? Quando as pessoas prometem uma coisa, nossa, eu tenho aqui, você já vai sair do aluguel, já vai para sua casa, dando garantias improcedentes, né? Então, o consórcio pode ser sim para todo mundo, mas nem todo mundo é pelo consórcio por conta de uma questão de não ter uma disciplina, não ter um planejamento, né? A pessoa só está acostumada no imediatismo, né? Quero para agora, então, olha, quero para agora, financiamento. É simples, tá? Não ter um mínimo de planejamento, então, mas tendo um mínimo de planejamento, olha, o consórcio pode ser sim para todas as pessoas, né? E até pelas multiformas que o consórcio permite. Né? Então, a pessoa ela pode fazer o consórcio, contemplou, fazer aquisição de bens, não quer, pode deixar o crédito aplicado, tendo rentabilidade em título público e pode pegar no final do plano uma mega atualização, né? Então é muito diferenciado. Então o consórcio pode ser assim para todo mundo, é claro. Vai dos consultores ali de pegar essa expertise, né? Eu brinco sempre, cliente bom é aquele cliente que pergunta, né? Sim. É importante tirar as dúvidas. Uhum. Tá ali com você, pergunte, tire realmente as dúvidas. Esse bate-papo que nós estamos tendo agora é muito importante, porque são perguntas que não são difíceis, mas muitas das vezes, por falta de conhecimento, fazemos negociações erradas. E aí a gente entende lá na frente o quanto às vezes a gente perdeu até dinheiro, tempo e tantas outras coisas. Então o que é importante? O cliente entender como funciona, perguntar realmente na mesa, tirar as dúvidas, porque você está aqui com certeza para isso, para tirar essas dúvidas e ajudar, como você mesmo falou, existe o pós-venda. E Rodrigo, foi muito legal estar aqui nessa tarde, eu não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo, e tendo esse bate-papo, entendendo mais assim, o que é o consórcio, como funciona, e não tem mágica, não é segredo, é planejamento. E eu queria que você deixasse aqui
as suas considerações finais, falasse você falou aqui no início sobre a Jacobens, onde que fica, como que a gente faz para estar vendo mais, entendendo mais, telefônico, o que você tem aí, e me fale no geral, e para o cliente também que está ouvindo, para as pessoas que estão ouvindo, como que a gente pode te encontrar, Rodrigo? Legal. Jacobens, né? Então pode pelo nosso Instagram, @Jacobens ou Rodrigo Amaral no consórcio, tá? Então ali a gente vai fazendo as postagens, divulgação. Temos YouTube, né? @Jacobens, tem também ali o LinkedIn, temos a parte ali, né? Toda a parte de redes sociais nós estamos, né? Que legal, isso é muito importante. Tem o TikTok no meio, TikTok e muitas outras. Quer dizer, que a gente, graças a Deus, tá ali atuando, tá? Então, nos procure, lenda. Consórcio não é sorte, é planejamento, é estratégia de forma planejada. Então, primeiro momento, nos chama. Vamos marcar um bate-papo, tá? Por videoconferência, independente do local onde você está. A Jacobens, a sede dela aqui na cidade de Sorocaba, mas atendemos o Brasil e o mundo. Então, independente de onde esteja, então nós queremos entender o seu projeto, ou se não tem um projeto nenhum, quero investir no consórcio. É possível? Claro que é, né? Então, várias linhas, e a gente vai ter vários episódios aí, né? Desse podcast aqui nosso, para falar mais especificamente de onde o consórcio pode ser utilizado. Então, não perca tempo, tá? Nos chame, nos contate por meio aí do Instagram, principalmente o @Rodrigo Amaral, o Jacobens, chama lá e com certeza, né, no direct, nos chame e com certeza vamos marcar um bate-papo com muito carinho, eu, o menino da minha equipe, para te dar uma atenção devida, entender o seu projeto e juntos realizarmos sonhos, e é assim que nós vamos seguir. Muito obrigado. Você falou aí no início aqui, falando que é uma honra eu estar te entrevistando, mas é uma honra também estar aqui com você e continuar aprendendo um pouco mais sobre o consórcio, onde há a realização de sonhos. E nós também hoje estamos aqui como um casal e como exemplo que é possível. Sim.